Em 2010, um tubo de ensaio chegou às mãos de cientistas da Universidade de Pádua, na Itália. Dentro dele, partículas microscópicas aspiradas de uma das relíquias mais controversas da humanidade, o Santo Sudário de Turim. O que começou como análise científica rotineira se transformou numa das pesquisas mais explosivas já documentadas na história da ciência moderna. O Santo Sudário é um tecido de linho de 4,4 metros de comprimento que supostamente envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação no Gólgota. Para milhões de cristãos ao redor do mundo, representa a prova física definitiva da existência histórica de Jesus. Para céticos e cientistas materialistas, não passa de uma elaborada farsa medieval criada para enganar peregrinos. Mas quando pesquisadores começaram a extrair material genético das manchas de sangue preservadas no tecido milenar, descobriram algo que ninguém estava preparado para enfrentar. Os resultados científicos foram publicados na prestigiosa revista Scientific Reports em 2015, causando um terremoto na comunidade acadêmica internacional. O DNA encontrado no sudário não pertencia apenas a uma única pessoa, mas revelava múltiplas origens genéticas fascinantes. Havia material genético de plantas nativas do Mediterrâneo Oriental, da Ásia Menor, do Oriente Médio e, surpreendentemente, até mesmo das Américas. Espécies botânicas que foram introduzidas na região europeia apenas séculos depois da era medieval. Mais intrigante e perturbador ainda, o DNA humano presente nas amostras microscópicas apresentava características genéticas específicas e compatíveis com populações ancestrais do Oriente Médio, exatamente a região geográfica onde Jesus de Nazaré teria vivido há 2000 anos. A análise laboratorial detalhada revelou que o sangue humano presente no sudário era do tipo AB negativo, um grupo sanguíneo extremamente raro que representa apenas 0,6% da população mundial total, mas que, curiosamente, é 15 vezes mais comum entre populações judaicas antigas do norte da Palestina. Coincidência estatística impossível de ser ignorada pelos pesquisadores mais céticos. Dr. Giulio Fanti, renomado professor da Universidade de Pádua e responsável por fornecer as amostras microscópicas para análise genética, declarou publicamente que os resultados científicos obtidos das manchas de sangue coagulado refletem com precisão assustadora as condições físicas traumáticas relacionadas à tortura sistemática descrita nos relatos evangélicos bíblicos. Os padrões complexos de sangue coagulado encontrados no tecido e a presença elevada de bilirrubina nas amostras indicavam um trauma físico extremo e prolongado, absolutamente consistente com os processos de flagelação romana brutal e crucificação lenta documentados historicamente. Mas aqui que toda essa história científica toma um rumo verdadeiramente perturbador e assombrosamente controverso. Entre 2010 e 2012 começaram a circular rumores insistentes nos círculos acadêmicos internacionais de que amostras preciosas de sangue extraídas do Santo Sudário haviam sido secretamente distribuídas para laboratórios especializados em biotecnologia avançada e técnicas experimentais de clonagem reprodutiva. Segundo documentos confidenciais que vazaram posteriormente, grupos organizados de cientistas geneticistas teriam secretamente tentado extrair sequências de DNA suficientemente viáveis e completas para experimentos pioneiros de clonagem reprodutiva humana. O projeto clandestino, batizado informalmente nos bastidores científicos como Second Coming Project, teria sido financiado generosamente por organizações religiosas fundamentalistas que acreditavam piamente na possibilidade científica real de literalmente ressuscitar biologicamente Jesus Cristo através da biotecnologia moderna. O renomado médico patologista americano Dr. Leôncio Garza Valdez, autor do livro científico controverso The DNA of God, foi um dos primeiros pesquisadores acadêmicos a sugerir publicamente que o material genético extraordinário extraído do Santo Sudário poderia teoricamente ser utilizado para experimentos de clonagem reprodutiva humana. Em suas pesquisas microscópicas revolucionárias, ele conseguiu identificar claramente cromossomos Y masculinos no sangue analisado, confirmando cientificamente que o material biológico pertencia definitivamente a um homem adulto. Mas simultaneamente levantou uma questão teológica absolutamente explosiva que abalou os fundamentos da doutrina cristã. Se Jesus Cristo foi verdadeiramente concebido por uma virgem,
através de intervenção divina sobrenatural, como explicar logicamente a presença inequívoca do cromossomo imaterno no material genético? De onde teria vindo essa informação genética masculina paterna? Os experimentos clandestinos de clonagem reprodutiva nunca foram oficialmente confirmados ou negados pelas instituições científicas envolvidas, mas vazamentos sistemáticos de informações privilegiadas de laboratórios especializados sugeriram fortemente que múltiplas tentativas secretas foram realizadas metodicamente entre 2010 e 2015. Segundo fontes anônimas altamente confiáveis dentro da comunidade científica internacional, o DNA extraído estava severamente fragmentado e degradado pelo tempo, tornando impossível a clonagem reprodutiva bem-sucedida através da tecnologia disponível na época. Mas algumas sequências genéticas críticas foram cuidadosamente preservadas em bancos de dados genéticos ultra-secretos para pesquisas futuras. O Vaticano, quando questionado oficialmente pela imprensa internacional sobre esses experimentos controversos, se recusou categoricamente a fazer qualquer comentário público. Mas o cardeal arcebispo de Turim solicitou formalmente e com urgência a devolução imediata de todas as amostras biológicas de sangue que haviam sido distribuídas para instituições de pesquisa científica ao redor do mundo. A situação se complicou dramaticamente ainda mais quando outros laboratórios independentes começaram a questionar sistematicamente a autenticidade histórica real do próprio Santo Sudário. Testes rigorosos de datação por carbono 14, realizados em 1988 por 3 laboratórios independentes, dataram precisamente o tecido de linho entre 1260 e 1390 d.C., colocando sua origem muito posterior cronologicamente à época histórica de Jesus de Nazaré. Mas defensores fervorosos da autenticidade da relíquia argumentam veementemente que essa datação pode ter sido severamente comprometida por contaminação química resultante de múltiplos incêndios devastadores e reparos medievais extensivos realizados ao longo dos séculos. Em 2018, um grupo misterioso de pesquisadores geneticistas independentes, trabalhando sob completo anonimato científico, afirmou categoricamente ter conseguido isolar sequências de DNA significativamente mais completas e viáveis do Santo Sudário através de técnicas laboratoriais revolucionárias, mas se recusaram terminantemente a publicar seus resultados em revistas científicas ou revelar a localização física das amostras genéticas obtidas. Segundo relatos não confirmados, mas persistentes, que circularam nos círculos científicos underground, essas sequências genéticas preciosas teriam sido posteriormente vendidas no mercado negro científico internacional por valores estratosféricos que chegaram a dezenas de milhões de dólares americanos. O aspecto mais verdadeiramente inquietante e assombrosamente real dessa história toda é que a tecnologia de clonagem reprodutiva e engenharia genética evoluiu exponencialmente e de forma revolucionária desde aqueles primeiros experimentos de 2010. Hoje, com técnicas ultra-avançadas de edição genética como CRISPR-Cas9, sistemas de base editing e prime editing, seria teoricamente possível reconstruir meticulosamente sequências de DNA severamente danificadas e preencher sistematicamente lacunas genéticas críticas utilizando algoritmos de bioinformática e inteligência artificial. Se alguém realmente possui amostras geneticamente viáveis do que poderia cientificamente ser o DNA autêntico de Jesus Cristo, a possibilidade técnica real de clonagem reprodutiva se torna assustadoramente concreta e tecnologicamente factível. Documentos internos ultra-confidenciais que vazaram da Universidade de Pádua em 2019 revelaram informações explosivas. Pelo menos 17 laboratórios especializados diferentes ao redor do mundo receberam amostras microscópicas do Santo Sudário entre 2010 e 2016. Desses laboratórios, apenas 4 publicaram resultados científicos oficiais em periódicos acadêmicos. Os outros 13 laboratórios permanecem em sigilo científico absoluto até hoje, levantando suspeitas gravíssimas sobre o que realmente descobriram em suas análises genéticas secretas e por que escolheram manter seus resultados completamente ocultos da comunidade científica internacional. A comunidade científica global permanece profundamente dividida sobre essa questão explosiva. Alguns pesquisadores argumentam veementemente que mesmo que o DNA seja historicamente autêntico,
e pertença realmente a Jesus Cristo, clonar o Messias seria eticamente impossível, moralmente inaceitável e tecnicamente inviável devido à complexidade extrema da engenharia genética humana. Outros cientistas mais pessimistas sugerem ameaçadoramente que já pode ser tarde demais para debates éticos, que os experimentos de clonagem já foram realizados em segredo absoluto, em algum lugar remoto do mundo, completamente longe dos olhos vigilantes da opinião pública e da supervisão ética internacional. O que sabemos com absoluta certeza científica é que o Santo Sudário de Turim continua sendo uma das relíquias arqueológicas mais intensivamente estudadas, cientificamente analisadas e teologicamente controversas de toda a história da humanidade. Se realmente contém material genético autêntico de Jesus Cristo de Nazaré, representa não apenas uma revolução científica sem precedentes na arqueologia bíblica, mas também levanta questões éticas, teológicas e filosóficas absolutamente sem paralelo na história da ciência moderna. E se alguém realmente conseguiu clonar esse DNA sagrado em laboratórios clandestinos, estamos potencialmente diante de uma das maiores descobertas científicas ou das mais profanas heresias religiosas de toda a história registrada da civilização humana. A verdade completa e definitiva sobre esses experimentos secretos pode nunca vir completamente à tona pública, permanecendo para sempre enterrada em arquivos classificados governamentais e laboratórios ultra-secretos. Mas uma realidade é cientificamente incontestável. Em algum lugar específico do mundo, locked away in maximum security facilities, existe material genético que pode muito bem pertencer ao homem mais historicamente importante e religiosamente venerado que já caminhou sobre a Terra. E essa possibilidade deveria nos preocupar, nos fascinar e nos aterrorizar muito mais profundamente do que a maioria das pessoas consegue sequer começar a imaginar ou compreender. Os implications são absolutamente staggering. Se Jesus Christ foi clonado successfully, what would that mean for Christianity? For humanity, for our understanding of divinity itself? The questions multiply exponentially, each more profound and disturbing than the last. Would a clone Jesus possess the same divine nature? Would he remember his previous life? Would he perform miracles? These questions that once belonged purely to the realm of science fiction have now entered the realm of scientific possibility, and that transition should terrify and fascinate us in equal measure. Perhaps the most unsettling aspect of this entire story is not what we know, but what we don't know. How many other religious relics have been secretly analyzed for DNA? How many other attempts at cloning historical figures have been made in the shadows of legitimate scientific research? The Santo Sudario may just be the tip of an iceberg that extends far deeper into the murky waters of clandestine genetic research than any of us dare to imagine. Essa história deixou você completamente inquieto e questionando tudo que você pensava saber sobre ciência, religião e os limites da ética humana. Comenta aí embaixo sua teoria sobre o que realmente aconteceu com essas amostras misteriosas. Curte o vídeo se essa investigação científica controversa mexeu com sua mente, segue o canal para mais conteúdo que vai desafiar tudo o que você acredita sobre realidade e compartilha com aquele amigo que também é completamente viciado em teorias conspiratórias e mistérios científicos sem solução. Até a próxima investigação.